Programa está de volta, Direito e Literatura, para o último bloco. Hoje o seu Direito e Literatura discute o tema secularização, direito moral, enfim, através de narrativas, sempre narrativas literárias. Como se sabe, com a crise do positivismo jurídico, o direito se reaproxima da moral, todavia isso não coloca a secularização em xeque. Bom, eu quero perguntar, ainda voltar àquele assunto anterior, sobre a questão, o juiz, quando o Código Penal de 1940 diz que o juiz vai ver a personalidade do réu, então, e também os antecedentes, etc. Mas afinal, o direito penal é do fato ou da pessoa, enfim, de sua conduta ético-moral? Eu penso que isso tem a ver com a própria gênese do direito penal. O direito penal, a dogmática penal, em grande parte, como mostra um autor alemão chamado Thomas Gutmann, ela é um sucedâneo, ela é herdeira da canonística medieval. Só mudou o modelo de fundamentação. Não é o Deus punitivo, mas é uma outra forma de punição. Então, nos exemplos que tu dás, Lênin, evidentemente que há um elemento valorativo, de visão de mundo presente na análise que o juiz faz, então, Claro. do réu. Sim. Mas há um Deus sempre por trás desse poder secular, que é o próprio Leviatã. Esse Robesiano e essa. E eu acho que, voltando ao que o Drayton tinha falado também no final do anterior, ou seja, essa questão de uma certa substituição, e a própria ciência, o positivismo, a sociologia positiva do Comte, etc., eu acho que de alguma maneira quis ocupar esse espaço do sagrado, ou seja, construindo um outro, e justificando um pouco essa possibilidade da própria punição por meio do Estado, e se utilizando de mecanismos valorativos da moral, etc. Ficou um vazio, né? O Mozart foi ocupado. Claro. Mas Fala, é que Lacan se topa com esse problema e ele tem uma solução que pode ser interessante, né? Ele vai mostrar que quando nós falamos, colocamos em jogo uma dimensão que está para além de cada um de nós, que Jacobson chamou isso inicialmente o código. Lacan vai dizer, é mais do que o código, é a reunião de todas as tradições que se presentificam na nossa fala, né? Só que essa instância, que ele chamou de outro com maiúscula, o grande outro, essa instância, nas várias tradições, ela é preenchida. Ela é preenchida pelos deuses, nos gregos, pelo Deus da tradição judaico-cristã. A tradição judaica nem nome tem, nem pode ser nomeada, né? E assim por diante. Agora, quando há uma secularização, esse lugar, o que nós fazemos com ele? Anulamos, aí operamos na lógica binária. Só trocamos. Né? Ou queremos preenchê-lo. O que Lacan vai dizer é que esse lugar ele se instaura em cada âmbito em que as falas se produzem, esse lugar se instaura e ele circula, né? Nesse sentido, ele é vazio, mas é de onde nasce toda a legitimação do nosso ato. Agora, essa ideia de colocar um absoluto em algum lugar, né? Seja os deuses, seja Deus, seja o outro, o grande outro, parece que aponta para essa dimensão antropológica de regrar sua vida, orientar sua vida por um absoluto. Parece que o ser humano tem a tendência a colocar um princípio a partir do qual ele orienta toda a vida dele, na verdade. E aí essa passagem se dá no século XIX em grande parte. Por exemplo, no próprio Feuerbach, na Essência do Cristianismo, quando ele diz o seguinte: o homem é Deus para o próprio homem, homo homini Deus. Ou ele inverte a frase do Gênesis. Lá consta, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele diz que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Ora, quando ele tirou alguns predicados da divindade, ele não descartou esses predicados, essas propriedades. Ele atribuiu à humanidade.
nessa lógica binária mencionada por ti antes. E Marx depois aplica isso ao capital. Ao capital. E mostra isso na estrutura, né? É. A Bolsa- divindade é o capital. Fala. Não, mas eu acho que um pouco talvez nessa linha você vai substituir, e no campo do direito, quer dizer, um pouco simbolicamente, você substitui essa autoridade transcendente pela própria figura do juiz, e o juiz como muitas vezes esse juiz vai fazer a correição do indivíduo mal. E faz uma espécie de correção moral. Claro, e aí sim, aí retorna, tá? Por meio desse, por isso que eu falava, mas por meio desse veículo, vamos dizer assim, secular, retorna a moral. E às vezes a gente vê isso com uma tentativa, muitas vezes se tenta assim, afastar, e em outro momento isso volta, vamos dizer assim, de certo modo, pela porta dos fundos, ou nem sempre pela porta dos fundos, e ganha força, muitas vezes, e às vezes até mesmo em razão de determinadas assim, demandas, para voltar ao texto que eu trouxe aqui, demandas de uma massa que aparentemente advém de uma massa que não foi secularizada também. O século XIX, quando vai a questão da superação da razão pela vontade, ficou com um problema sério no direito, por exemplo. Como resolver o problema da autonomia do direito e quais os limites disso e o que fazer com a moral. Então, há muitos autores que começaram a trabalhar essa questão. Por exemplo, Habermas, Jürgen Habermas, acabou trabalhando a noção de que a moral e o direito passam a ser co-originários. Para ser mais simples, essa discussão do que é o direito, a partir da moral e ética, etc., vai ser feita antes, num discurso anterior, e, portanto, o juiz não pode fazer correções morais. E no Dworkin, essa questão reaparece, né? E no Dworkin isso reaparece na medida em que, por exemplo, ele vai fazer uma leitura moral da Constituição, a moral da Constituição vai dizer que nós temos que ler o direito e a Constituição a partir de uma equanimidade, igual para todos. Esse é o primeiro passo para que se possa, a partir de um conceito interpretativo do direito. Então, esse é o grande dilema contemporâneo, Mário Bolzan e o Drayton, por exemplo, no direito, é saber como o direito resiste, por exemplo, à moral que passa a ser seu predador. Uhum. Não, e na questão do, esse é um ponto na importante. questão dos princípios, dos princípios, por exemplo, Isso. evidentemente que entra o horizonte valorativo daquele que julga, aquele que decide, aquele que escreve sobre isso. Não, aquilo que o Mário Schleich colocou antes, uma série de tradições, o língua, etc., horizonte que, como vocês conhecem muito bem, isso de Heidegger e Gadamer, que desembocam naquele que decide. E também a tradição religiosa, ela, de alguma forma, desempenha um papel nesse contexto, né? E eu lembrei uma passagem do Sartre, o Existencialismo e o Humanismo, em que ele cita Dostoiévski, se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, nós já temos aquela primeira passagem, a moral não religiosa, há que se defender a moral laica, mas a questão esse segundo passo para o qual eu chamo a atenção agora, que é a impregnação moral do direito. Até que ponto dá para liberar o direito desses aspectos morais? Eu diria que isso é aproximativo, é apenas um esforço. E qual é a diferença entre, por exemplo, no direito, entre valores e princípios, né? No direito se diz que princípios são valores, mas se os princípios são valores, o valor pode corrigir o princípio, o direito, por exemplo, isso é um problema, que é antidemocrático. Pois é, e a questão que está em jogo aí também... Valores é uma questão neocantiana. É a questão da própria segurança jurídica daí. Isso. Até que ponto essa correção pode ser feita, a partir de que regramento, vamos dizer assim, ele pode ser feito. Sim, aí vem a secularidade da certeza, da ciência moderna, quer dizer, você acaba, é isso que eu estava tentando dizer, ou seja, você joga essa moral por um lado e ela faz a volta e entra por outro lado. Entra pela porta dos fundos, de certo modo. E aí aquele que substitui o grande outro, o terceiro que vai julgar, né, ele recebe essa moral que voltou pela porta dos fundos e decide, né, usar o termo decido como na minha consciência. Decido conforme minha consciência. E alguém perguntaria, e eu com sua consciência? E se sua consciência não tem nada a ver com o que está aí, e aí, sim. E como é que foi formada a sua consciência? E sua consciência foi formada como? Por um ET? Esse é um problema. É que tem um problema aí da correção, né? Da correção. Veja que tradicionalmente
a educação se faz pela imposição de uma moral. Mas quando o sujeito não age conforme o que se espera, o tratamento é sempre um tratamento moral. Uhum. Quer dizer, o direito faz um tratamento moral. Você sabe que Pinel, que foi um grande revolucionário, foi encarregado pelos revolucionários a dar conta dos loucos, né? Já que a igreja tinha sido banida. Ele vai propor, depois de separar e tentar classificar, ele vai propor uma grande clínica que é o tratamento moral. Uhum. O tratamento moral é exatamente corrigir o sujeito, né? Assim, ele tem uma falha moral, então vamos corrigi-lo. Uhum. A questão é se essas correções, que resultados produzem, né? Qual é o livro que você podia ter trazido ainda, Drayton, e não trouxe? Estamos no finzinho do programa. Eu poderia ter trazido o Esperando Godot, do Samuel Beckett. O professor, Eu vou só repetir o nome da texto, Rosa. O Nome da Rosa, até porque o Mahamal, no Contra o Poder, que é o último trabalho dele, usa também tem um trabalho Com o nome da Rosa? menciona, na relação, inclusive, com o Canetti, ele faz uma relação, a questão da massa e poder e o nome da Rosa. O meu primeiro texto que eu escrevi foi uma ficha, foi um resumo, foi uma resenha do Nome da Rosa, há muitos anos atrás. Que coisa. Mário? Eu traria o Príncipe de Maquiavel, Também. que é o grande texto da secularização. Que é o grande poder, texto da secularização. Eu estou olhando agora uma série na televisão chamada Borgias e ele está por lá. Que ele esteve na época do Alexandre VI, Papa, e depois, É isso enfim, aí. essas coisas todas, né? Eu quero agradecer ao Mário, quero agradecer ao Bolzan, ao Drayton. Direito e Literatura fica por aqui. Não esqueça que você pode rever nossos programas na internet no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Claro, você pode participar da construção do Direito e Literatura. Envie comentários, sugestões e temas para as nossas discussões pelo Facebook. Bem secularizado, pós-moderno, facebook.com/Direito e Literatura. Até a próxima semana.